Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Como é bom, né? Estar na casa do Senhor é algo diferenciado, é algo maravilhoso. Eu estava essa semana estudando, né? A gente está na leitura anual e nós estamos também na leitura bíblica diária. E de forma muito interessante, eu estava essa semana recordando, porque nós lemos tanto 1 Samuel quanto 2 Samuel. E ali você tem literalmente praticamente toda a vida de Davi. E aí quando você entra ali no livro de 1 Crônicas, aí você tem o finalzinho da vida de Davi e, obviamente, os seus filhos. E eu achei interessante, irmãos, muito interessante, a palavra do Senhor, quando a própria palavra do Senhor faz o resumo de toda a vida de Davi. E é interessante, realmente é interessante. E esta noite nós desejamos que o Senhor fale ao nosso coração. Já oramos, mas nós vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de estar em Tua presença. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor em quem nós confiamos. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa alma. E nós cremos, Senhor, que simplesmente Tu estás conosco. Tu, Senhor, nos trazes a este local para a glorificação e exaltação do Teu nome. E nós queremos Te agradecer pelo fato de conosco Tu estares, e nós louvamos o Teu nome para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava pensando, obviamente, depois de estarmos juntos ali, na querida leitura diária, não é? Na querida leitura diária, e na leitura anual, o quanto a vida de Davi, ela é significativa, ela é fundamental para os nossos dias e para as nossas almas. E analisando toda a vida de Davi, é interessante que quando você pensa em tudo aquilo que ele foi, em tudo aquilo que ele realizou, em tudo aquilo que ele se propôs a realizar, em tudo aquilo que ele foi impedido de realizar, você tem um homem de uma significância espiritual altíssima, grandiosa. É interessante que quando ele, antes de dar o reino a Salomão, ele olha para o filho dele e ele diz: ó, meu filho, você vai herdar tudo, mata aquele, retira a vida daquele, coloca aquele outro, não deixa aquele outro ir em paz para a sepultura. Ele já deu todas as ordens dos que tinham que morrer, dos que tinham que viver, o que Salomão tinha que fazer. Ele disse: ó, já separei tudo para a construção do templo. E olha para o filho dele e diz: meu amigo, ó, ser homem, não que Salomão não tivesse cacuetes masculinos, ou muito menos que Salomão não fosse homem. Mas é aquela palavra do pai para o filho que diz assim: meu amigo, seu homem, vai, faz e realiza aquilo que você tem que realizar, e o Senhor será contigo. E aí a palavra de Deus diz que ele falece, ele morre, ele simplesmente vai à presença do Senhor. E eu fiquei meditando esta semana, né? Que homem grandioso foi Davi. Que homem grandioso foi Davi. Como Davi e a sua vida falam ao nosso coração.
como ele é referência simplesmente para tudo o que estamos vivendo neste momento. Se não vejamos, pense comigo um pouquinho esta noite. Quem era Davi? O que fazia Davi? Quais eram seus pressupostos? De onde vinha e sua família? Segundo a palavra de Deus, Davi era o último dos filhos de Jessé. Ele aparece na narrativa bíblica de forma muito interessante depois que Saul coloca as mãos pelos pés. E Saul começa dia a dia desagradar ao Senhor, fazendo exatamente aquilo que o Senhor não tinha aprovado, ou desejado, ou mandado. Hoje cedo, na escola bíblica dominical, o pastor Elias, inclusive, mostrou uma das consequências de Saul, né? Pelo fato de Saul não ter simplesmente aniquilado todos os amalequitas, como Deus tinha determinado, sobra alguém, e simplesmente esse alguém, muitos anos depois, tenta aniquilar todo o povo de Deus. E aí, se não é a misericórdia do Senhor, e simplesmente a coragem da rainha Ester, aquele povo poderia ser literalmente aniquilado. E o que nós entendemos é que, quando Davi surge no enredo, e eu creio que os irmãos se lembram de todos os capítulos, quando Davi surge em todo o enredo, ele é menino que está cuidando das ovelhas do seu pai. Ele está prezando pelas ovelhas do seu pai. Ele é pastor que está cuidando do rebanho de Jessé. Porque é óbvio, vivendo em um local onde a atividade agropastoril era de onde se vinha todo e qualquer recurso para a sobrevivência. Então é óbvio que Davi, ele era o menor da casa, e como menor da casa, ele não tinha alguns privilégios que os irmãos mais velhos tinham, né? Ele tinha que cuidar do rebanho do seu pai, trabalhar para o seu pai, estar ali cuidando das ovelhas do seu pai, e de onde uma das rendas a casa do seu pai tinha. E o que é interessante, meus amados irmãos, é que esse menino, que é essencialmente pastor, ele de alguma forma, ele tem, amados irmãos, um relacionamento com Yahvé, com Deus de Israel. De alguma forma, na sua vida agropastoril, ele se relaciona tão profundamente em matéria de intimidade com Deus Todo-Poderoso, que a coisa que mais me chama a atenção em minha vida sobre Davi é o famoso Salmo 23, como todos conhecem. Eu creio que todos sabem até de qual o Salmo 23, e o que me traz estranheza é exatamente o seguinte: há entre os intérpretes da palavra de Deus exatamente uma briga muito grande, se esse salmo tinha sido escrito literalmente quando ele ainda era pastor, ou se esse salmo é escrito no final da vida dele, quando na maturidade maior da sua existência, ele refletindo sobre o seu relacionamento com Deus, ele vem e escreve o Salmo 23. Óbvio que tem intérprete para tudo que é gosto. Tem gente que diz que todos os salmos da Bíblia que dizem que são de Davi, existiu um erro de tradução, e aí era salmo para Davi, né? Porque lá no radical hebraico há uma briga, né? Se isso, se aquilo. Eu prefiro ficar com Jesus Cristo. Toda vez que eu tenho dúvidas, eu vou para Cristo, né? E já que Cristo diz que Davi escreveu, então, com todo respeito aos grandes exegetas de hoje, como Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e os meus exegetas favoritos mudam manhã, tarde e noite, eu prefiro ficar com aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente.
E o que eu acho interessante, meus amados irmãos, é exatamente isso. Olhe agora para mim e olhe para a vida de Davi. Olha que interessante, quando a gente pensa em Davi, ele é menino que cuida de ovelhas. E ele tem experiências espirituais fantásticas. Ele tem vivência espiritual. Ele é garoto, com as ovelhas do pai, e de vez em quando tem que enfrentar um urso, de vez em quando tem que enfrentar um leão. É interessante isso. E quando ele descreve esse tipo de fato, ele diz exatamente assim para o rei. Quando Golias estava afrontando, ele diz: não, rei, pode ficar tranquilo, eu vou arrebentar esse cara de pau de 5 metros de altura. Isso é besteira para mim. Eu já enfrentei coisa pior, eu já tive que correr atrás de leão que estava com a ovelha na boca, e eu tirei a ovelha e matei o leão. A mesma coisa eu fiz com o urso. Então, esse pobre gigante é um nada. É um nada. Então, pela descrição e pelos detalhes aqui em 1 Samuel e 2 Samuel, você vê um menino destemido, um menino forte, corajoso, que mesmo durante a sua adolescência, a sua juventude, ele tem uma vivência muito grande com Deus, e uma experiência muito grande com Deus. E aí a carreira de Davi Você notou a carreira de Davi durante essa semana, na leitura anual? É muito bonito, porque de repente o rei é acometido por espíritos imundos. Ou seja, o diabo pega Saul. Ou seja, Saul fica endemoniado. Por quê? Porque Saul tinha errado tanto, desprezado tanto a presença do Senhor, tinha feito tanta lambança diante das ordens do Senhor, porque aquela velha história, né? Deus mandou isso, mas tem tanta coisa boa no que Deus mandou arrebentar. Não, eu vou fazer do meu jeito. É aquela velha história. Vai fazendo do seu jeito, vai se afastando da palavra de Deus. Vai fazendo do seu jeito, vai se afastando da palavra de Deus. Depois que é tomado por demônios, aí não sabe por que alguém que se dizia da presença de Deus, por demônios ser tomado. Pastor, isso não é possível. Ah, é? Não leia a Bíblia. E não verifique os fatos. Saul era um homem que foi ungido. E ao ser ungido, o Espírito de Deus veio sobre ele. Mas ele vai se afastando tanto de Deus, que onde o Espírito Santo não está, não se preocupe. Demônios habitam. Não existe vazio espiritual. Isso é simples. E é aqui que Davi começa a sua carreira. Porque é aqui que acontece. Saul, desesperado, tomado por espíritos imundos, simplesmente, ele ouve o conselho dos seus grandes e, olha que interessante, chegou alguém perto de Saul e disse assim: olha, tem um menino que toca a harpa, e eu garanto, rei, que quando ele tocar a harpa, você vai ficar aliviado. É lógico que um maluco que está falando com o rei não vai dizer: ó rei, quando ele tocar a harpa, o demônio vai sair de você, porque senão estava morto. Você não vai dizer para um rei que ele está cheio do demônio. É lógico que não. Mas, de forma tranquila, ele disse: ah, é? Pois é, eu estou precisando de harpa então. Então quem toca a harpa e vai me acalmar? Davi. Davi já tinha fama de músico. Já pensou nisso? Davi já tinha fama de músico. E de músico que tocava muito bem uma harpa. Eu não sei de onde ele tirou tempo para aprender a tocar harpa. Porque normalmente quem está trabalhando e cuidando de ovelhas fica meses e meses fora de casa. Você tem que simplesmente buscar pastos verdejantes para as suas ovelhas. E você acha que pasto verdejante é fácil se encontrar em um local como Israel?
Você acha que é fácil? Então presta atenção, escute. Eu não sei que tempo ele tinha, eu não sei se ele era superdotado, eu não sei se ele era fantástico, eu só sei que ele tocava harpa. E o tocar de harpa não era qualquer coisa, era louvor e adoração ao Deus que ele conheceu nas noites de pastoreado e nos dias de pastoreado. Eu só sei que a música chegava aos céus e subia como cheiro suave e agradável. E havia por parte do Senhor uma glória tão grande que demônios não conseguiam suportá-la. Agora olha que lindo. É esse menino, nessa fase, nesse momento, cuidando do trabalho e, entre aspas, tocando na banda na época dele. Porque arpista não tocava sozinho em Israel. Arpista tocava nas festas de Israel. É que os meninos não colocaram no texto da revista, mas os arpistas estavam juntos nas grandes festas. E ao que parece, Davi se destacava no meio de todos. Você tinha no mínimo que descer 3 vezes ao ano às festas, e nas grandes festas, o som da harpa se destacava. E Davi parece que se destacava, porque, no mínimo, gente que tinha problemas com demônios, já tinham passado pela frente de Davi e sua harpa, porque para chegar uma notícia dessa ao rei, se você leva aquilo que o Ivan brincando diz, um boca de sola, ou seja, alguém que tira um som horrível, ou seja, um músico que não treina seu instrumento em casa, ou seja, alguém que tira um som de 5ª categoria. Se você vai levar um boca de sola para tocar na frente de Saul, aí pode ficar tranquilo, que o demônio que está em Saul pega o boca de sola. Porque o próprio Saul mataria Davi se as notas fossem horríveis. Mas Davi é menino que tem intimidade com Deus. Olhe para cá. Como é que está a minha e a tua intimidade com Deus? A gente separa Deus do trabalho. A gente separa Deus da vida. Como é que está a nossa vida? Aqui estou eu, Deus está aqui. Aqui eu estou trabalhando. Fica aí, Deus. Ou Deus está comigo no trabalho. Ou Deus está comigo à noite. Deus está comigo de manhã. Deus está comigo à tarde. Deus... De tal forma que quando eu vou louvá-lo, seja com harpa ou sem harpa, você não precisa aprender a tocar. E tenha calma, o Ivan vai voltar às aulas de música. É só a gente ter um pouquinho mais de segurança de que o coronavírus não vai sair pelos instrumentos na aula de música, né? Calma, estou brincando, fique tranquilo. Agora escute, preste atenção, entenda algo. De tal forma que parece que a vida de Davi com Deus era uma vida tão sublime, de comunhão, que simplesmente Davi, no momento que adorava ao Senhor, os céus recebiam. Mas o menino cresce. Vocês já leram ou recordaram na leitura diária que Saul gostava tanto dele, que ele ia e vinha, lá de Belém, onde estava seu pai, aí ia onde estava Saul. E Belém, Jerusalém não era tão longe, às vezes Belém, Siló não era tão longe, e ele vinha e ia, sabe por que ele ia e vinha? Segundo a palavra de Deus, ele tinha que cuidar do rebanho do pai e voltava para tocar para Saul.
De tal sorte que Saul começou a ter uma relação com ele, que ele virou o pajem de Saul. Sabe o menino que leva nos filmes o estojo de guerra? E ele vai mais ou menos assim, ó, cambaleando, mas levando o estojo de guerra. Às vezes é fortinho e tal, leva para que o combatente pegue as armas e lute. A Bíblia diz que Davi se tornou pajem de guerra de Saul. Que olhar é esse? Você não está lendo a Bíblia diariamente? Eu não vou mostrar o texto, não. Tu vai achar. Recorde essa semana. Pajem de guerra. Menino que levava a espada. Menino que levava o armamento. E olha que lindo. Ainda tinha que sair e cuidar do rebanho. E cuidava do rebanho e voltava. Aí ele já está crescendo. Você vai ver já já o que é um rei e como a gente não significa nada diante do rei. Vamos lá. Chegou o personagem Golias. Chegou o momento de Deus exaltar Davi. Porque Deus já tinha ungido Davi rei de quê? Israel. E Davi caladinho. Samuel, quando foi ungir, teve que traçar toda uma organização de falsidade para enganar Saul, que estava com medo de Saul matar. Pediu até conselho a Deus como é que passava a perna em Saul. E um dos primeiros textos na Bíblia, Deus ensinando como é que se passa a perna num rei. Fantástico o texto, mas fantástico. E o que eu acho interessante é, Davi já era rei. Davi já era escolhido. E Davi fez questão de viver um bom tempo como pajem de Saul e pastor de o quê? Até que um dia um filisteu, o próprio nome já ajuda, filisteu, simplesmente vem, tem homem para lutar comigo não, para que a gente guerrear? Vamos lutar só eu e o melhor de vocês, porque quem era o melhor deles? Quem era o melhor deles? Saul. Golias por parte dos filisteus, Saul por parte dos judeus. Saul era o maior, o mais forte, o grandão, o que se destacava, e estava dentro da tenda dele, morrendo de medo. Há um termo moderno que os meninos usam, mas é muito feio. Mas é exatamente isso. Agora escute, olha que fantástico. Davi está vindo da casa do pai dele, não porque Saul tinha chamado, mas porque o pai disse, ó, vai lá, eles estão na guerra, vê como é que está. Leva inclusive queijo para o capitão, que aí você compra o amor do capitão. Ó que fantástico. É igualzinho o mundo de hoje. Leva um queijinho para o capitão, aí você consegue ter acesso a teus irmãos e tal. Aí ele chega, conversa com os irmãos, como é que vocês estão e tal. Nesse mesmo momento vai chegando Golias e toda aquela afronta que você já sabe. Davi se revolta, Davi diz, quem é esse incircunciso, quem é esse palhaço, quem é esse louco para afrontar o exército do Senhor? E o problema, o exército do Senhor todo morrendo de medo de Golias. E um pirralho, muito bonito, Davi era bonito, era formoso, era ruivo, a Bíblia diz, mas pirralho, eu vou lá. Os irmãos já pegaram ele, já tentaram colocar no devido espaço. A coisa, tu não vai, você vai ficar aqui, coisa. Você não foi feito para isso. Eu vou. E aí, o menino que já estava revoltado se assanha, porque quando soube que Saul tinha prometido, primeiro, a filha dele, e Saul era bonito. Gente, era um homem muito bonito, segundo a palavra de Deus. De Saul não podia vir mulher feia, não. Então, primeiro prêmio.
mulher bonita. Segundo prêmio, a mulher bonita, segundo prêmio, a mulher bonita, filha do rei. Meu amigo, você quer mais o quê? É o kit. Mulher bonita e com dinheiro. É mulher bonita. E você não precisando mais trabalhar. É mulher bonita. E você só precisando bajular o sogro. É só isso. E sogra é bicho fácil de bajular, pode ficar tranquilo. Presta atenção. Rápido você conquista o coração do velho. Agora presta atenção, sabe qual é o melhor? O rei tinha prometido que simplesmente além da filha e da posição, não ia pagar imposto nunca mais. Nem ele, nem a sua descendência. Quer coisa melhor? Nada de imposto de renda, nada de PVA, nada de IPTU, nada de SS. Sabe, o dinheiro é só seu. Isso é o céu. Isso é o céu. É o kit antegozo do paraíso. Porque, venhamos e convenhamos, você está na casa do rei, comeu o que há de melhor. A filha do rei é sua esposa, a mulher é bonita e tu não paga imposto. Só tem uma coisa melhor do que isso na face da terra. É o céu. É a esperança do céu. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o menino que já estava assanhado e revoltado, agora diz, é agora. O que eu achei estranho, hoje à tarde eu fiz questão de ouvir de novo toda a narrativa, porque alguns pontos a gente lê, a gente diz, não, eu estou lendo errado, deixa eu ouvir. O que eu achei estranho é que simplesmente Davi se apresenta perante o rei. Depois que Davi se apresenta perante o rei, aí o rei diz assim, não, vai meu filho então. Aí Davi vai e mata, Deus dá aquela vitória grandiosa e gloriosa, Deus faz algo extraordinário, Davi pega a própria espada de Golias, tira a cabeça de Golias e vem trazendo de volta, feliz para o rei. E o texto diz que aí é que o rei foi perguntar o nome de Davi e de onde ele vinha. Que coisa linda, não é? Os reis da terra não conhecem a gente. Davi se preocupou com isso? Não. Aí imediatamente o rei traz Davi para o seu lado, e aí Davi deixa de ser pajem, para ser um dos comandantes de um dos exércitos de Israel. Davi agora é um homem de guerra. Davi agora sai para as batalhas do Senhor. E a palavra de Deus diz que Davi era um homem muito inteligente e pacato. Davi não entrava em fria, Davi conhecia a geografia do lugar, Davi conhecia toda a geomorfia, Davi conhecia todo o espaço físico, Davi sabia como atacar, e a coisa ficou tão feia que Davi prosperava e Davi era amado, não só por seu exército, mas por todo Israel. E aí o problema, a mulherada me abre a boca. Como assim, pastor? Davi entrava, aí a mulherada, Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Podia ficar de boca calada, né? Podia só fofocar em casa, mas tem que gritar na frente de todo mundo. Aí me grita na frente de todo mundo, a mulherada, óbvio de olho em Davi, ninguém vai gritar à toa. Mas pastor, a maioria era senhoras já vividas, sim, elas tinham filhas. Ninguém grita à toa. Entra em Saul um espírito de ciúme. Escute o que eu vou te falar. Saul passou exatamente
8 décimos do tempo do seu reinado. Sabe o que é 8 décimos? 8 décimos. Caçando Davi. Para matar Davi. Eu estava fazendo os cálculos. Caçando Davi para matar Davi. Quer dizer, Saul poderia fazer ainda muito mais. Mas ele caça Davi. Ele sabe que Davi vem para tirá-lo do poder. E aí aquele corre, não corre, pega, não pega, pega, corre, corre, pega. E Davi se esconde. E Davi tem que chegar um momento da sua vida que ele tem que ir para os filisteus. Quando ele vê que os filisteus vão matar ele, se finge de doido. O rei filisteu olha assim e diz assim, não basta doido, os doidos que eu tenho aqui não. Me trouxeram mais um. Aí Davi foge, vai para um local estratégico chamado a gruta, de Adulão. Ali, todo mundo que estava endividado, que não tinha casa, que não tinha onde morar, que estava arrebentado, que Saul arrebentou a vida por completo, por causa dos impostos e etc., foram atrás de Davi, e ali Davi tem o seu grande exército de 400 homens, absolutamente jogados na rua por Saul. Interessante como Deus coloca oportunidades para Davi matar Saul. Davi prova a Saul que poderia matá-lo, não mata. Saul vem, Saul beija, Saul chora, Saul se arrepende. 20 minutos depois está atrás tentando matar Davi. Até que Saul morre e Davi chora. Porque respeitava o líder, lamenta, e ainda pega um malandro que veio trazer a notícia de forma mentirosa, ainda mata. E aí ele é erigido rei, agora ele deixa de ser o quê? General. General fugitivo, é erigido rei. 7 anos ele reina em Hebrom. Depois 33 anos, ele reina em Jerusalém. E a Bíblia diz que o reino de Davi foi grande, próspero, porque Davi era um homem segundo o coração de quem? De Deus. Agora escute um texto bíblico muito difícil. O Senhor é o meu pastor. Nada o quê? Me faltará. Vamos juntos? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me o quê? As águas o quê? E refrigera o quê? Guia-me pelas veredas por amor o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, o quê? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando Davi escreveu esse salmo? Foi quando era um pastor? Foi quando era um general? Ou foi quando já estava na maior maturidade do seu reino? Não se sabe ao certo. Se foi quando o pastor, então, amados irmãos, que menino prodigioso. Se como general, então, ele consegue tirar forças
de toda a perseguição que passava, e aí ele sentia literalmente a presença do Senhor. Mas se quando o rei, com tudo estável, no melhor da sua existência, então, ele pode tirar a conclusão mais séria da vida dele, de que ele não passava de ovelha, e de que ele era um milagre nas mãos do pastor. Só tem um texto bíblico que é mais conhecido que o Salmo 23, óbvio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o quê? Vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Sim, só o Pai Nosso é mais conhecido que o Salmo 23. Mas até aqueles que nada têm a ver com a palavra do Senhor e nada creem, ainda olham para o Salmo 23. E sabem recitar. Há alguém entre nós que tenha tido uma vida mais intensa que Davi? Há alguém entre nós que tenha tido uma vida mais extraordinária que Davi? Será que um de nós escreverá a história, e o nome na história como Davi escreveu, de tal sorte que gritavam quando Jesus passava: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Será que metade de nós consegue viver metade do sofrimento desse homem? Será que metade de nós tem metade da coragem desse homem? A suma da vida dele não foi o poder que Deus lhe deu, lhe tornando o maior rei de Israel de todos os tempos. A suma da vida dele não foi a habilidade extraordinária de vencer inimigos como o maior general de guerra que Israel já teve. E é incrível, 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 quando simplesmente o sacerdote é chamado pelo rei, porque deu a Davi e seus homens os pães da propiciação. Simplesmente o sacerdote diz: olha, não tem ninguém mais fiel, gentil, leal a ti, Saul, que não Davi. O Senhor é com ele, pela mão dele o Senhor te dá todas as vitórias. Não, definitivamente não. O palácio não tirou do coração de Davi a alma de ovelha. Os gritos, lá vem Davi, lá vem o grande general, lá vem aquele que mata milhares de milhares, lá vem aquele cujo cavalgar simplesmente a terra treme diante dele. Nunca retiraram do general Davi as noites que ele dormia com ovelhas, os dias que ele caminhava com ovelhas. Não houve uma guerra mais significativa do que tirar ovelhas da boca de leões ou ursos. Não teve inimigo mais voraz do que simplesmente a imagem que estava na mente dele, de ter que fechar cada buraco para que serpentes não saíssem, ter que fechar cada gruta para que leões e simplesmente ursos não saíssem e as ovelhas pudessem comer. E os
predadores olharem. E ele vendo as ovelhas comendo, ele olha para o céu, ele diz: assim me fez o Senhor. Não há nada mais lindo do que ao tirar ovelhas de bocas de predadores vir e derramar o óleo e atar feridas para simplesmente vê-las regeneradas. Não houve um momento no palácio de êxtase tão lindo como aquele momento em que ele via o seu rebanho indo a águas tranquilas, e aí ele tinha que simplesmente fazer uma pequena represa para parar o rio e segurar com força, quase se quebrando todo, para que a água ficasse tranquila e a ovelhinha tomasse a água. Nada era mais poderoso para Davi, mais lindo, do que a sua vida de pastor, cuidando de ovelhas. Um general não dorme com seus liderados. Um general dorme separado dos seus liderados porque tem medo de ser traído. Um rei tem que simplesmente, até para a entrada da sua rainha, estender um cetro, porque a rainha pode vir querer matá-lo. Mas um pastor, ele deita com suas ovelhas. E as ovelhas deitam com ele, porque com ele se sentem absolutamente protegidas. Deixa eu te avisar uma coisa. Davi não é a última ovelha do grande rebanho. Eu e você somos ovelhas do pastoreio dele. Davi não é o único que tem o direito de se sentir protegido, amado, querido, afagado, absolutamente nutrido. O pastor é pastor de todos. E você pode ficar tranquilo, porque o que nos faz olhar para o Salmo 23 e dizer: que coisa maravilhosa, eu não vou morrer. E se eu tiver que morrer, não tem problema, Ele vai estar comigo no momento mais difícil. No vale da sombra e da morte. Eu tenho que entender que dá para confiar no Salmo 23, porque o Salmo 23 foi verdade na vida de Davi. O Salmo 23 será verdade na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, trisnetos, se tivermos. Sabe por que foi verdade e será verdade? Por causa do pastor que foi, que é e que será eternamente o bom pastor. Nele não há variação, nele não há sombra de mudanças, nele não há relativismos. Nele não há vontade uma hoje, vontade outra amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É na confiança da fidelidade e da imutabilidade dele que nós temos que nos apegar agora. Nós temos que nos apegar agora. Porque ele é o pastor. O
Salmo 23, ele não foi só verdade, não será só verdade, ele é verdade. Ele é para hoje. Ele é para esse momento de pandemia. Porque o pastor é hoje também pastor. Eu estava pensando nisso. Se Davi escreveu esse salmo no início da sua carreira, então ele deve ter repetido isso tantas vezes, né, Ivan? Oh, agonias que esse homem passou. Se ele escreve no meio da carreira, aí ele tem uma visão interessante. Quando é rei, ele volta e ele insere aquilo na vida. Mas se ele escreve esse salmo no final da existência dele, então ele está dizendo algo que é fundamental para mim e para você. Nada é mais profundo que o relacionamento entre pastor e ovelhas. Mas a pergunta fica: eu sou ovelha? Eu me subordino ao pastorear dele? Ele é meu pastor? Será? Eu posso julgar a mim, a você nunca. Nunca. Porque como você, eu tenho um problema sério de vistas. Eu consigo achar em você um cisco. Mas a trave que está no meu olho, essa eu não vejo nem a pau. É melhor não te julgar. É melhor que cada um de nós julguemos a nós mesmos. Aqui está o testamento de Davi. Aqui estão as últimas palavras de Davi. Se Davi teve chance de simplesmente dizer alguma coisa antes da sua morte, ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero terminar fazendo um convite para você. Em maio, começa a nova revista da Escola Dominical. E em maio, abril, tô louco. Maio, junho, julho, nós vamos estudar o Salmo 23. Eu te convido cada manhã, de cada domingo. Vamos entrar aqui dentro. Vamos ir a fundo aqui dentro. Vamos ouvir o que o Senhor falará conosco. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Ela é simplesmente encantadora. Ela é maravilhosa.
ela é poderosa, ela é pujante. Senhor, quanta gente já esqueceu que Tu és o pastor. Quanta gente já esqueceu que há um redil. Quanta gente já esqueceu, Senhor, que em Ti nós podemos confiar. E que, Senhor, independente do momento, Tu não deixas de ser o bom pastor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Ti não há variação, não há mudança. Senhor, aqui está o testemunho de um dos maiores homens que já viveu na Tua presença e disse: não há relação mais profunda de qualquer ser humano a não ser essa de ser ovelha diante do grande pastor. Senhor, que quando meu irmão em desespero estiver, o salmo possa vir ao coração. Tu possas falar à alma. Tu possas levar cada um dos meus irmãos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Tu possas refrigerar a alma. Tu possas ungir a nossa cabeça com óleo. Tu possas fazer nosso cálice transbordar. Tu possas nos dar alegria diante de todas as coisas. E até no momento mais difícil, no vale da sombra e da morte, que Tu possas nos dar confiança para não largar as Tuas mãos, porque Tu és o bom pastor. E nós louvamos o Teu nome. Amém e amém. Aleluia, graças a Deus. É um salmo interessante, Salmo 23. E o pastor Gedeon falava conosco acerca da leitura. E eu queria falar uma coisa interessante para você. Eu fico até com vergonha de dizer isso. Às vezes a gente lê versículos da Bíblia e passa batido em mínimos detalhes, né? Desde o momento que eu sei que eu sou evangélico até esse ano, eu passei pelo livro de 1 Samuel, li a história de Davi e Golias, e eu sempre tinha na cabeça que Golias ele tinha sido morto pela pedrada de Davi. Aí esse ano é que eu fui descobrir na leitura diária que não. Eu tenho até vergonha de dizer isso, né? Não foi a pedrada de Davi que matou Golias. A pedrada fez com que ele desmaiasse, caísse. O que matou Golias foi quando Davi pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante. E quando eu lia isso assim, como se fosse uma descoberta muito grande para mim, eu via Deus falar comigo assim, tá vendo? Muitas vezes a gente só consegue vitórias quando a gente tem iniciativa. Se Davi tivesse só jogado a pedra, quem sabe o gigante teria levantado novamente, a gente não saberia o que ia acontecer. Mas Davi jogou a pedra, o gigante caiu, e naquele momento que todos os exércitos, tanto de Israel quanto dos filisteus, estavam parados, quem teve a iniciativa lá na hora foi Davi, de correr, aproveitar a situação, pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Deus ele faz um milagre até certo ponto. O resto da bênção é você que vai ter que correr atrás. Deus age, Ivan, até certo ponto. O resto do milagre
é comigo e com você. Interessante, né? E muitas vezes nós perdemos muitas bênçãos de Deus porque achamos que Deus tem que fazer 100%. Não. Deus nunca vai fazer 100%. Deus, Ele pode iniciar o milagre, mas Ele quer uma participação tua também. E hoje Deus te chama, você que me assiste. Do que adiantou você assistir esse culto abençoado, com tantos louvores abençoados, com essa palavra abençoada que foi ministrada aqui hoje, e você imaginando que sentado no seu sofá, deitado na sua cama, Deus simplesmente vai agir na sua vida? Não. O primeiro passo tem que ser seu. E eu convido hoje você a dar esse primeiro passo, aceitando a Jesus como Salvador. Você quer aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? Você quer entregar a sua vida a Deus? Põe a sua mão no coração. Eu quero orar por você agora. Senhor meu Deus, nós agora colocamos e apresentamos diante de Ti, Senhor, a vida desta pessoa, desta mulher, deste homem, deste jovem, deste adolescente, desta criança, que colocou agora a mão no coração, está Te aceitando como um único Salvador. Deus, escreve o nome dele, dela, no livro da vida, e transforma por completo esta pessoa, para que seja uma nova criatura abençoada e restaurada por Ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.